Bom dia, turma! Então, vamos continuar com as nossas aulas sobre o sistema econômico, o capitalismo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o capitalismo financeiro. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre o capitalismo comercial, também conhecido como pré-capitalismo, que é a primeira fase do capitalismo, né? Então, na segunda aula, nós vimos sobre o capitalismo industrial ou industrialismo, que foi o capitalismo onde se inicia com a Revolução Industrial, tá? Quando surge as indústrias, né? Como é que eu posso dizer? Mecanizando a mão de obra, né? Então, sai-se uma mão de obra mais... inicia-se uma mão de obra mais maquinária. Então, a gente pode dizer assim, tá bom? Então, as indústrias, elas estão no auge nessa fase, tá? Elas estão augíssimas. Então, vamos lá. O capitalismo financeiro, ele corresponde à parte especulativa do sistema econômico, transformando valores monetários e títulos de ações em mercadorias. Então, ele vai surgir quando? A partir de meados do século XIX, o modelo capitalista ele passa por outras transformações promovidas pelo desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias relacionadas à produção industrial, às comunicações e ao transporte, fazendo com que o período ficasse conhecido como Segunda Revolução Industrial. Tá? Então, o marco desse período foi a integração entre ciência e produção, ou seja, entre centros de pesquisa e fábricas, sobretudo as fábricas automobilísticas, as petroquímicas, as siderúrgicas e metalúrgicas, que impulsionaram o crescimento econômico de potências industrializadas da Europa e dos Estados Unidos entre o final do século XIX e início do século XX. Tá, ok? Então, esse sistema, esse capitalismo financeiro, também conhecido como capitalismo monopolista, é a fase do sistema capitalista caracterizada pelo crescimento da especulação financeira em torno de ações de empresas, juros, títulos de dívidas e outras formas de crédito que se transformaram em mercadorias, sendo comercializadas como tais, tá? Então, disse que sua origem foi gradativa e ocorreu ao longo do final do século XIX, início do século XX, e estendendo-se até os dias atuais, tá ok? Então, nós podemos compreender que o marco para a consolidação do capitalismo financeiro foi o gradativo processo de transformação das empresas em ações, ou seja, a fragmentação dos títulos dessas empresas em várias ações que são comercializadas livremente. Então, os detentores da maior parte desses documentos, os sócios majoritários, são os que tomam as primeiras decisões, bem como aqueles que acumulam a maior parte do lucro dessas empresas. Então, o desenvolvimento industrial foi impulsionado, em parte, pelas descobertas de novas fontes de energia, como a eletricidade, produzida por usinas hidrelétricas e pelo uso de combustíveis derivados do refino do petróleo. Durante essa fase do capitalismo, o capital bancário e a especulação financeira passam a ser destaques da economia global e as empresas passaram a abrir o capital nas bolsas de valores, que são sociedades anônimas ou associações civis que têm autonomia financeira e administrativa, organizadas com o título de promover transações de compra e venda de título de valores mobiliários por intermédio de um mercado livre e aberto, tá? Então, houve assim um crescimento
do número de empresas formadas por ações e seus respectivos sócios acionistas. Então, outro fator importante nessa fase, referente a essa expansão desse mercado financeiro, foi a maior participação dos bancos, tá? Que se tornaram os maiores financiadores das empresas por meio dos empréstimos ou investimentos diretos. Então, assim, o sistema bancário ele torna-se muito próximo do industrial, constituindo uma complexa relação de complementaridade. Então, ou seja, eles complementam entre si o sistema bancário, os bancos e as indústrias, tá? O desenvolvimento industrial. Então, como marco a Bolsa de Valores, né? Que se tornou o principal símbolo desse capitalismo financeiro, porque é na Bolsa de Valores que são negociadas as ações, os investimentos em empresas e por empresa, envolvendo negócios que envolvem a especulação de possíveis lucros futuros em relação a investimentos imediatos, o que é um fator de risco, né? Porque na Bolsa de Valores, a maioria dos processos então, nesse processo, a especulação, ocorre muito essa questão da especulação de lucros, o que acaba ocasionando grandes riscos, né? Então, não por acaso, a maior crise da história do capitalismo, ela foi marcada justamente pela quebra de uma bolsa de valores, no caso a de Nova York, em 1929, quando o sistema liberal entrou em colapso. Ainda hoje, quando as bolsas de valores de várias partes do mundo apresentam muitas quedas, a economia ela torna-se o centro das preocupações por parte da população e dos governos. Então, outra coisa, o fato dessa fase, o sistema é o capitalismo, tá? E então, esse capitalismo financeiro, esse capitalismo industrial e o capitalismo comercial, eles são fases desse sistema, tá ok? Também ser chamado de monopolista, que eu disse para vocês no começo, refere-se ao processo de concentração de capitais e de mercado nas mãos de poucas empresas, por isso o nome monopolista, tá? Um só dono, poucas empresas. Então, a comercialização dos direitos e ações sob indústrias e instituições provoca a compra de uma marca pela outra, que passa a controlar parte do mercado. Assim, quando um grupo econômico passa a controlar várias empresas que não necessariamente atuam no mesmo segmento, disse que esse grupo formou uma holding, tá? Então, exemplo, a Ambev, que controla várias empresas ligadas ao ramo da bebida. Outro exemplo, a PepsiCo, que controla empresas de vários ramos alimentícios, entre outros inúmeros casos. Tá ok? O capitalismo comercial uma das fases de mais complexidade, de mais detalhes que a gente precisa levar em consideração, tá? Depois desse capitalismo financeiro, a gente vai ter o capitalismo técnico, científico e informacional, mas a gente só vai falar sobre ele na próxima aula, tá? Aí na próxima aula a gente faz uma atividade sobre essas quatro fases do sistema capitalista. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, podem mandar mensagem, tá? Falando e não entendi. A senhora pode falar novamente, tá ok? Deixa eu ver outra coisa.
Além da formação e da expansão das holdings, observa-se também a fusão entre empresas nessa fase, o que chamamos de trusts. Um exemplo é a união entre os bancos Itaú e Unibanco, ou mais antigamente entre a empresa sueca Electrolux e a empresa brasileira Prosdóximo. Outro caso também foi a união entre a Sadia e a Perdigão, além de muitos outros exemplos, tá bom? Então, acho que de capitalismo financeiro a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente faz uma breve uma recapitulação, um resumão do que a gente viu hoje e fala do capitalismo técnico, científico, informacional, tá ok? Então, só relembrando, essa fase monopolista de capitalismo financeiro corresponde à terceira fase do sistema econômico capitalista, que vai surgir quando? Em meados do final do século XIX, início do século XX, com o que chamamos de segunda revolução industrial, tá? E está presente até os dias atuais. E recebe esse nome por quê? Porque os bancos e as outras instituições ligadas ao sistema financeiro, bancos e outras instituições, são os principais agentes desse período. Alguns estudiosos também acreditam que esse capitalismo ele termina com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, levando ao surgimento de uma nova fase do capitalismo, que é esse capitalismo informacional, tá? Que a gente vai falar na próxima aula. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.